Olá, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês hoje porque o mundo do empreendedorismo tem uma urgência agora. E essa urgência se chama vender. Tá todo mundo precisando vender. A gente sabe que no nosso dia a dia de empreendedor, a gente tem várias demandas, várias necessidades, tem aqueles pontos que a gente está sempre precisando trabalhar e não consegue, fica para depois, enfim. Agora vender é a urgência, vender é a prioridade. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Bom, primeiro, sim, um comentário primeiro. Tô adorando fazer essa live. É uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e vamos nessa. Mas mandem suas perguntas, porque enquanto eu converso aqui com vocês, eu também posso responder outras perguntas. Então, vamos testar esse formato aqui e meu objetivo é sempre poder contribuir com vocês, tá bom? Mas vamos voltar ao fato que vender é a grande urgência hoje. E por que eu quis falar sobre isso hoje? Bom, eu estou sempre abordando um aspecto ou outro a respeito do que traz resultado para as empresas, de que forma olhar e buscar oportunidade na crise, e eu realmente acredito em tudo que eu falo, eu faço. E faço na minha empresa, e tudo que eu falo eu recomendo e organizo e estruturo para os clientes que eu atendo ou para os trabalhos que eu já atendi, os clientes que eu já atendi. Se vocês derem uma olhada aqui no meu perfil, vocês vão ver alguns feedbacks bem interessantes de empreendedores e empreendedoras com quem eu tive contato, e eu consegui implementar esse método, o meu método enfim, que tem um olhar em resultado, tem um olhar em você aproveitar o que está à sua mão, com o potencial que já tem na empresa, não é necessariamente com investimento adicional. Então, existe essa... Eu trabalho com essas premissas para o meu método de trabalho. Pois bem, uma das coisas que eu sempre recomendo, quem já viu meus vídeos sabe que eu estou sempre falando, é mantenha relacionamento com seus clientes. E é o que eu faço. Eu mantenho relacionamento com os meus clientes. Por isso que eu quero falar sobre vendas hoje. Porque hoje eu tive várias conversas com vários empreendedores, justamente para perguntar, e eu ouvi quase o óbvio, qual é a maior dificuldade hoje em dia? O que está tirando o sono dos empreendedores hoje em dia? Enfim, qual é a prioridade? E a prioridade é vender. Hoje, sim. E eu estava conversando com essas pessoas hoje, com esses empreendedores, por quê? Porque eu estou sempre me relacionando com esses clientes da mesma forma que eu recomendo para vocês, tá? Bom, então, como é que eu gosto de trabalhar um objetivo? Quando a gente tem um objetivo, e aí tem a história do meu método, que claro que eu não vou conseguir explicar ele todo para vocês aqui, mas de maneira geral, quando a gente tem um objetivo, e vamos ter em mente que agora o objetivo é vender, o que a gente faz? Quando a gente consegue simplificar um pouquinho ou quebrar um problemão em caminhos ou em peças que a gente vai encaixando para chegar num resultado, parece que as coisas ficam um pouco mais fáceis, entendeu? Então eu vou falar um pouquinho disso, tá? O objetivo é vender. Putz, a situação tá difícil, todo mundo tendo que se reinventar e meu bordão, a gente não vai desistir, eu não vou desistir, você não vai desistir, eu não vou deixar você desistir. Então vamos lá. Primeira coisa, diante de uma necessidade, que recursos você tem? Que recursos você tem? Você, pessoa, empresário, empreendedor e a sua empresa. Que recursos você tem? Esse olhar, esse mergulho para aquilo que você tem, ele é super importante, porque você vai encontrar forças aí. Você vai encontrar problemas aí também. Você vai encontrar pontos fracos aí, você vai saber. Por exemplo, se você sabe que o seu estoque está baixo, então você vai olhar para uma ação de vendas, não para essa parte do estoque que está baixa, entendeu? Enfim, eu estou dando um exemplo, mas esse olhar para dentro, sei lá, você está com equipe reduzida, é um
ponto fraco, é uma fragilidade neste momento. Bom, então tem um olhar para dentro e falar assim, bom, minha situação é essa e eu preciso vender. E aí, o que eu faço? Bom, olhar e ver, mas quais são os meus pontos fortes? Bom, exemplo, a minha equipe está reduzida, mas eu estou com uma atuação online bacana. A minha equipe está reduzida, mas eu tenho uma relação muito frequente com os meus clientes, por exemplo. Eu não tenho uma relação muito frequente com os meus clientes, mas meu ponto de venda tá lindo e a minha presença digital também tá ótima. Pode ser também esse tipo de relação que você vai fazer. Então a primeira coisa é, bom, se eu tenho que ir para algum lugar e esse lugar é vender, você olhar para dentro é como se você estivesse olhando para o seu carro que vai te levar para algum lugar e vendo que condições você tem. Tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, tá com tanque cheio, não tá com tanque cheio, ele é super confortável, não é? Enfim, fazer um balanço do que você tem na mão. O que você tem na mão? Quando você olha bastante para aquilo que você tem na mão e depois você olha para fora e pensa, tá, e o que está acontecendo ao meu redor? Minhas perguntas de sempre, né? Quem é o meu cliente? E qual é o motivo que faz esse cliente comprar de mim? É a minha localização? É porque eu sou ágil? É porque meu relacionamento é ótimo? Ou porque minha marca está construída há muito tempo? Só fazendo um parênteses para falar a respeito de marca. Quanto mais a gente tem a força da marca, menos suscetível a gente fica. Suscetível à crise, suscetível a preço. Tá? Isso a gente já falou também, mas eu adoro isso. Eu ouvi, inclusive, do Fábio Padilha, eu ouvi uma coisa ótima. Quando a marca não está forte, quando a marca não está robusta, ele falou uma frase muito boa que é: quem vende o que todo mundo vende vai ter que cobrar o que todo mundo cobra. A gente não quer entrar em guerra de preço, a gente não quer que o preço seja o nosso diferencial, porque isso reduz a margem, porque, enfim, o ideal seria não ter que entrar no fator preço para conquistar o cliente, né? Mas voltando, então olha para dentro, olha para fora, mercado, o que está acontecendo, onde está meu cliente, quem é o meu cliente, por que o meu cliente compra de mim? Se você não sabe, pergunte para o seu cliente. Por quê? Qual é o seu diferencial? Se você não sabe genuinamente, se você não tem isso forte, sente isso assim, pergunta para o seu cliente, você pode se surpreender, você pode ter boas sacadas para você se apropriar disso e seguir em frente com esse diferencial que foi o seu cliente que te falou, então não podia ser melhor. Então vamos lá. Onde está meu cliente? O que está acontecendo? Com essa mudança de comportamento que a gente está experimentando agora, como é que esse meu cliente está se comportando, né? Hoje, uma das conversas com empreendedores, que é o que eu recomendo que todo mundo faça e eu faço, eu conversei com a Adriana. Ela é empresária da área de academia. E aí que é uma área que está super complicada. E o que eu vou falar aqui não tem nada de confidencial, são informações gerais do segmento, porque as academias estão com funcionamento restrito, estão começando a reabrir um pouco mais, mas tem muita limitação. Porque os clientes de uma determinada faixa etária ou não podem ou não querem sair de casa e voltar, entendeu? Então, olhar para o cliente, o que está acontecendo com o cliente, onde ele está, em que situação ele se encontra e como você pode se encaixar nessa situação. Por quê? Porque não fazer nada não é uma opção. Ficar parado não é uma opção, melhor dizendo, né? Ficar parado não é uma opção. E, como eu gosto de falar, se você não atuar e não buscar se encaixar nessa situação que está acontecendo, um concorrente seu vai fazer. Então, ficar parado não é uma opção. Então, pense nesse seu cliente. O que ele compra? Por que ele compra de você? Por que ele vem até você? O que os seus concorrentes estão fazendo? E às vezes, veja, não é só o seu concorrente direto. Às vezes a concorrência vem de outro lugar que você nem imagina. Ou para quem vende produto físico, quando tem algum segmento que concorre pela carteira, pelo recurso financeiro do seu cliente, é um concorrente. Então, fica de olho em quem é seu concorrente neste momento. Um dia desses eu estava vendo uma live que ilustrou isso muito bem.
o quanto você tem que olhar, ficar atento na medida do possível, que seja a melhor medida possível para as coisas que estão acontecendo. Era uma história clássica já da Nokia. A Nokia, há uns, sei lá, 18 anos, 15 talvez, era líder absoluta do do mercado de telefones, de aparelhos de telefone celular no mundo. Ela tinha acho que 64% do mercado, e um dado que eu achei super interessante é que na época, mais de 15 anos atrás, o número de celulares Nokia nas mãos de clientes era maior do que qualquer concorrente hoje, para vocês terem uma ideia da dimensão do que era a Nokia naquela ocasião. E de onde veio o concorrente que acabou com o reinado da Nokia? De uma empresa de computadores. Não foi da Motorola, que era então o principal concorrente, entendeu? Veio da Apple, que era uma marca de computadores. Então, isso é só para ilustrar, e claro, a gente está falando aqui de um mercado de gigantes, mas é só para ilustrar um pouquinho como olhar para o que está acontecendo fora é super importante. Então, onde está meu cliente? O que está acontecendo com ele? Como é que eu posso me encaixar nesse novo comportamento desse cliente? Como é que eu posso tirar proveito no melhor sentido da palavra, pelo amor de Deus, aí, no melhor sentido da palavra? Como eu posso me apropriar deste momento? Vou dar exemplos também. Eu atendi alguns clientes da área de alimentação em plena quarentena, comércio fechado, e a gente trazia muito essa questão que emoções estão aflorando neste momento. Exemplo, as famílias, elas estão separadas geograficamente. Qualquer troca, qualquer manifestação de carinho tem um valor especial agora, mais ainda, porque para muita gente é o que resta, é essa troca de carinho remota. Então, para empresas, eu atendi algumas de alimentos e de doces em especial, um bolo caseiro, um doce, alguma coisa que promova essa troca de carinho. Então são caminhos, são caminhos. Se o cliente está passando por algum momento diferente agora, todos estamos, não sei quem não está, para um pouquinho, pensa um pouquinho ou um pocão, pensa nisso e pensa como a sua marca pode se apropriar deste momento do seu cliente. Mas não é só isso. Vamos lá. Olhou para dentro, olhou para fora, para o mercado, para a concorrência, o que está acontecendo, olhou para fora para o seu cliente, o que está acontecendo com esse cliente, o que ele está, assim como nós, como é que a rotina dele mudou, como o comportamento dele mudou, e vai anotando, porque isso tudo vai chegar num ponto muito importante para você. Outra coisa para olhar para fora, o seu não cliente. Porque também nas minhas conversas com empreendedores vem muito para mim essa pergunta: como eu faço para conquistar mais clientes, novos clientes? É claro, sonho dourado, a gente quer, todo mundo quer mais cliente, embora eu diria que a prioridade mesmo é reter, fidelizar, aumentar a recorrência desse cliente que você já tem, aumentar o ticket médio desse cliente que você já tem. Porque esse cliente já está em casa, já te conhece, por algum motivo ele volta. Então, quanto melhor você souber esse motivo, mais você vai ter condições de melhorar a sua venda para esse atual cliente. E também, como eu tenho dito, frase do Papa Kotler, conhecido como o pai do marketing, conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual cliente, do que fidelizar. E tem um outro dado, que se não me engano é da Harvard Business School, com certeza, acho que é isso, depois se você quiser procurar, você vai encontrar. Retendo 5% dos seus clientes, você pode aumentar o seu faturamento de 25% a 95%. É coisa pra caramba. Então, eu acho que todo mundo sabe, sente, intui o valor que tem, o valor que há em reter os seus clientes, é óbvio, mas os números são muito mais fortes do que a gente intuir. Por isso que eu falo, o cliente é seu principal ativo e olhar para o cliente é prioridade e sempre será. Mas vamos pensar em novos clientes? Beleza. Para você chegar nesses novos clientes, você tem que voltar um pouquinho naquelas reflexões que eu te falei e pensar, de novo, o que eu vendo,
E não é o produto que está na prateleira, e não é o serviço como ele é descrito. É que benefício você entrega, que solução você entrega, né? Então, o que eu vendo? Traduzido já, tá? Quanto mais você virar essa chave e pensar no que você vende desta forma, mais fácil vai ser seu argumento, melhor será seu argumento de venda. Eu já dei alguns exemplos, eu gosto muito de um exemplo da Margarete, que é uma seguidora, que eu já respondi também em algum vídeo, que ela com dúvidas em relação à comunicação. Pois bem, a Margarete trabalha numa empresa ela vende equipamentos de aquecimento de água, equipamentos movidos à energia solar. E aí eu estava tendo essa troca com ela e eu falei, bom, a Margarete, ela não vende o equipamento, que equipamentão, eu preciso comprar um equipamento, não. Ela vende o banho quente, aquela ducha poderosa, sem impacto na conta de luz. É isso que eu quero. O equipamento, tem que comprar, é um trambolhão e tal, não sei o que, beleza. Mas não é isso, né? As pessoas querem o benefício. Clínica estética, veja, as pessoas não querem comprar o tratamento em si e sei lá, dói, né? Passar pelo tratamento não é a motivação principal, é o resultado, é o bem-estar, é a elevação da autoestima, é isso que as pessoas querem. Então, quando você estiver pensando no que você vende, pense nisso. Vou dar outros exemplos para, enfim, quem tem um mercado um mercadinho que concorre com o supermercado, tá? Vende conveniência, porque é a comodidade, a localização, às vezes você não quer sair lá para longe, você liga ali, o cara entrega pontualmente. Isso é super válido também. O que você tem que ter claro é o que você oferece e qual é o seu diferencial, porque se você tiver isso claro e praticar isso em toda vez que você falar alguma coisa, todas as ações que você tiver de comunicação ou de marketing, do uniforme dos colaboradores ou da forma como você atende o telefone, ou como você se comunica, a sua presença, tudo tem que comunicar o seu posicionamento e o seu diferencial, porque isso vai ser muito mais facilmente percebido pelos seus clientes e pelos seus não clientes. Pelos seus clientes, mais importante ainda, porque você vai com isso ocupar um espaço na cabeça desse seu cliente e quando ele decidir comprar, a sua marca virá em primeiro lugar. Tá ali, já está ocupando, porque ele vai ter um motivo para comprar. Sobre isso, eu também tive um exemplo essa semana, conversando com uma cliente designer de joias. As pessoas realmente não estão comprando joias agora, totalmente compreendo. Existe agora uma revisão de prioridades, né? Além, claro, para algumas pessoas, mais do que outras, da questão do recurso financeiro. Mas vamos pensar num público que seja, não exatamente recurso financeiro, mas prioridades. Muito bem. Tem muita gente que está que priorizou outras coisas, então não está comprando joias. Ok. Que tal você se manter próxima dessas pessoas, dos seus clientes, e oferecer algum serviço, como limpeza de joias, como reparação de joias, como um banho de metal, uma revisão de banho de metal. Um serviço que te mantenha próxima, que te mantenha ali mostrando o seu diferencial, o seu atendimento e tudo mais. O que acontece? Inevitável, é claro que daqui a pouco vai ter um aniversário, vai ter um noivado, vai ter um casamento, vai ter alguma comemoração. E esse cliente, ele vai pensar em comprar joia, porque ele já é um cliente, ele não está comprando agora, mas ele tem o hábito de comprar joia. Daqui a pouco vai surgir uma outra ocasião em que ele vai lembrar e pensar em comprar uma joia. E ele vai lembrar da sua marca. Então é importante que você esteja na cabeça desta pessoa, desse cliente, oferecendo alguma coisa para ficar próxima. Quem quiser fazendo pergunta por aqui pode mandar, tá? Que eu interrompo, volto, ou então eu anoto e respondo no final, tá bom? Bom, para você chegar no seu não cliente, você tem que ter isso super claro, o que você oferece, qual é o seu benefício, qual é a sua solução, quais são os motivos que fazem os seus clientes comprarem de você, porque daí você vai ter esse argumento perfeito para chegar nesse novo cliente. E pensar e desenhar o perfil desse cliente que você quer conquistar.
imaginar, você provavelmente não precisa fazer uma super pesquisa de mercado, mas se você imaginar um perfil com base naqueles que você já conhece, você vai saber mais ou menos como chegar nele. Você vai saber como criar um novo nicho de mercado. Isso é uma outra coisa super importante. Criar um novo nicho de mercado. Criar um novo nicho não, vou falar diferente. Conquistar uma nova fatia do mercado que você não vinha conquistando. Eu vou anotar aqui porque eu vou dar um outro exemplo já falando sobre isso, tá? Que eu até falei num vídeo, mas eu acho que que ilustra muito bem o que eu tô falando. Então, se você conhece bem a sua empresa, e veja, eu não quero dizer que você não conhece a sua empresa, eu só estou sugerindo que você leve um outro olhar, que você revisite algumas coisas com base no que eu estou falando, para você responder essas perguntas. Então, talvez você enxergue coisinhas que você não enxergava. É um exercício que você pode fazer na sua casa, pode fazer em qualquer lugar. A gente está em casa e aí a gente nem repara em algumas coisas, entendeu? Então experimenta, só para você ver do que eu estou falando, que não é que você não conheça a sua empresa, o seu negócio, é que às vezes no dia a dia, e muito mais ainda quando a gente está com uma emergência, uma urgência, com um problema, menos a gente repara em algumas coisas ou olha para alguns aspectos que precisam estar ali compondo essa percepção que a nossa empresa causa. Tá? Então é por isso que eu falo em olhar para dentro. Então olhar para dentro, olhar para fora, ver mercado, ver cliente, olhar para esse novo cliente e como conquistar esse novo cliente. Não é facinho, mas se você entender com quem você quer falar e o que faria esta pessoa ou esta empresa contratar o seu serviço, o que faria? Você já consegue modular um argumento, uma abordagem, certo? Esses dias, eu adoro os exemplos porque, enfim, mostram o quão real é essa questão, né, para várias pessoas. Então, eu estava falando num vídeo com o título Socorro, o cliente sumiu. Se vocês quiserem ver, tá aí no meu perfil. Socorro, o cliente sumiu. E aí, o que eu faço? Bom, de novo, ficar parado não é uma opção. Ficar parado não. E desistir também não é uma opção. Uma das empresárias com quem eu falei, que eu recebi um depoimento que chamei assim, tá? Não foram as empresárias, foram duas, né, que me falaram desse mesmo problema. Mas eu quis batizar o vídeo daquele jeito, Socorro, o cliente sumiu, porque achei que muita gente ia se identificar. Uma delas tem uma empresa de prestação de serviços de comunicação para outras empresas, notadamente para restaurantes, para a área de alimentação. E essas empresas, pela situação que a gente está vivendo, elas estão reduzindo custos, óbvio, né? E uma das primeiras coisas que foram cortadas foi justamente esse contrato com essa empresária. Foi cortado o contrato de prestação de serviços de comunicação, de assessoria e tudo mais. E aí ela estava falando, e aí? E aí eu falei, eu dei dois caminhos, tá no vídeo também se vocês quiserem assistir depois. Se aquele cliente tá com esta contingência agora, pergunte-se, o que faria esse cliente voltar? Ele está com problema só de grana? Então vamos negociar. Reformula o seu serviço e negocia. Põe um período de gratuidade, talvez. Por que não? Porque se você acredita que o seu serviço vai gerar resultado para este cliente, que bom, adorei seu comentário. Que bom mesmo, fico feliz. Se você realmente acredita que o seu serviço vai gerar resultado para esse cliente, aposta e continua do lado desse cliente. E se você gerar resultado, pronto. Esse cliente vai dar uma importância como nunca para aquilo que você está fazendo, porque na hora que ele mais precisa, que é gerar resultado, você ficou ali do lado dele, entendeu? Então isso tem um valor danado. E eu não falo da boca para fora, porque foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu atendi vários clientes de varejo gratuitamente, porque era o meu objetivo ali na hora,
não pode ficar falando de alguns termos, senão a live cai. Então, enfim, neste momento crítico, sensível, muita gente precisando. E foi isso que eu fiz. Então, eu não falo da boca para fora, eu falo porque eu fiz, porque eu acredito e porque me deu resultado. Além de resultado em visibilidade, eu aprendi demais atendendo esses clientes que eu amo e mantenho contato até hoje e estarei sempre à disposição. E eu recebi feedbacks neste momento de ficar ao lado do tipo, como a Dani Arruda, você me deu a esperança para recomeçar. Poxa vida, esperança para recomeçar é uma coisa que tem um valor. E ela é super guerreira, ela sabe pra caramba. Então, se eu pude contribuir com esperança, tá bom demais, tá valendo muito. Então, se você acha que está perdendo um cliente e ele precisa de você, nesse caso específico, e a questão é financeira, repense. Repense. De repente você pode se colocar ao lado dele, gerar resultado e renegociar. E continuar ali. E vai ter mais uma história linda para contar. Então, não estou dizendo que você deva fazer isso. Sempre direi aqui que eu não sou a dona da verdade, mas eu fiz, eu experimentei, dei resultado e falo isso para os meus clientes e vejo bons resultados. Então, é isso. Mas aí, olhando para esses clientes, novo cliente, né? Uma dica muito bacana que eu tenho para dar para vocês é também com base em 2 exemplos de 2 clientes que eu atendi, por acaso, as duas no segmento de alimentação. Tá aqui para a senhorita Churros que está me seguindo e conversando comigo, que eu adorei seu comentário, obrigada. 2 clientes da área de alimentação, as duas trabalham com alimentação, mas em cidades diferentes, tá? Uma em Brasília, uma em São Paulo, cidades totalmente diferentes e também um perfil diferente, tá? O que aconteceu e como é que elas conseguiram novos clientes durante este momento que eu não posso falar o nome, porque senão a live cai. O que elas fizeram? Eu fiz consultoria para as duas, tá? Mas não quer dizer que, enfim, não foi porque eu fiz a consultoria. Eu tô falando aqui para vocês porque vocês podem raciocinar e tentar fazer algo parecido, tá? As duas se viram numa situação super crítica, porque as duas, cada uma na sua área, não são concorrentes diretas, não são. O nicho delas, onde elas estavam bombando, parou. Uma atendia pessoas mais nos seus locais de trabalho. Essa é cliente de São Paulo e a loja dela é próxima da Avenida Paulista, então você imagina o mercado que ela tinha, e ela atendia para esses clientes nos seus escritórios. E aí, de repente, as pessoas não estavam mais no escritório. Então, ela estava com essa situação. E uma outra cliente minha aqui de Brasília, de alimentos, ela fazia eventos. Imagina, eventos. Então, nos 2 casos, o que aconteceu? Socorro, o cliente sumiu. O cliente mudou de hábitos, o cliente não está mais geograficamente aqui perto, o cliente está impedido de fazer evento, enfim. Eu desenvolvi o trabalho com uma, depois com a outra. A gente descobriu, e eu não consigo falar para você aqui qual seria essa solução para você, mas eu vou te contar, porque se você pensar, talvez você encontre, tá? Ou se quiser trocar mais ideia, me manda um inbox, me manda DM que eu posso te ajudar também. O que essas 2 clientes fizeram? Meu cliente sumiu. A gente começou a investigar que frentes ela poderia ter atacado e não fazia. Por quê? Porque estava vendendo bem para um outro nicho, esse que sumiu. E eu sempre faço a ressalva, ela não ia naquela outra frente, não era por acomodação. Porque, olha, eu não conheço um empreendedor acomodado. Não conheço. Senão, não segue, certo? Então, não era uma questão de acomodação. Porque estava trabalhando aquele nicho, já consumia a energia, os recursos e dava um resultado, que era o que ela desejava. E aí ela estava ali se firmando naquele nicho, das pessoas em seus locais de trabalho. Então ela atendia o segmento corporativo, vamos dizer, embora os compradores fossem os colaboradores. E a outra com eventos. E estava ali, era um negócio que demandava, que absorvia, estava tudo bem, funcionando super bem. Quando elas se viram obrigadas a procurar uma nova fatia de mercado, elas encontraram.
elas encontraram, porque quando você pensa o que eu ofereço, quem mais pode comprar, se interessar pelo meu produto? No caso dessa cliente que atendia, até tem depoimento dela também, tá? No meu LinkedIn, no Instagram, é da Lígia, tá? Ela deixou um depoimento que eu achei muito bacana, fiquei muito feliz. Se esse cliente corporativo não está, quem que a gente vai procurar? O residencial. Então, parece óbvio e não é fácil assim, mas quando você olha, quando você quebra, como eu falei no começo do vídeo, né? Quando você quebra um problemão, quando você quebra um objetivo que tá difícil e você vai quebrando e fatiando e resolvendo, você chega. E aí quando você chega numa visão do que você pode fazer, o fazer, não vou dizer que é fácil, mas é simples, é quase uma consequência óbvia, entendeu? De você fazer, porque você já tem um raciocínio por trás daquilo. Foi o que aconteceu com a Lígia. A Lígia partiu para um novo segmento e a minha outra cliente aqui de Brasília, que trabalhava com eventos, também partiu para um novo segmento, que é venda direta para a pessoa física, coisa que ela não fazia, e uma força a mais na venda no atacado, que era um negócio que ela fazia, mas ela já tinha a intenção de melhorar, de obter mais resultados da venda por atacado. Então, dá para procurar, dá para procurar. Eu citei aqui novos clientes, entendeu? Dá para chegar. Eu citei aqui 2 exemplos de empresárias que se viram obrigadas. De certa forma, está todo mundo meio que obrigado a procurar um novo cliente. Eu estou rindo aqui, mas, gente, não estou minimizando não, tá? Não estou romantizando não. É só porque eu tenho essa energia e esse entusiasmo de não deixar a peteca cair. Então a gente está obrigado a procurar um novo cliente. E aí? Então, pensa no que você tem para oferecer. Pensa no que faz as suas vendas atuais acontecerem e procura outros. Você vai encontrar. Se você fizer esse raciocínio, se você seguir esse raciocínio, você vai encontrar. Você vai, testa. Eu adoro, né? Adoro dar dicas e tarefas. E aí eu sempre falo, mas anota agora. Não deixa para depois, porque a vida é corrida, você vai acabar não fazendo. Pensa em um novo cliente. Um cliente. Um perfil, alguém que já esteve perto de você, alguém que já te sondou, alguém que já pediu informação, que já te conhece em alguma medida. Para um pouquinho ou um pocão, anota esse cliente ou anota essa tarefa para fazer. Não é uma coisa que talvez você não consiga responder de bate-pronto, mas assim, pensa, eu vou trazer esse cliente, então vou escolher um cliente só para testar. Escolhe um cliente, um que já esteve por perto, que já te sondou de alguma forma. Pensa no que você tem para vender, no seu diferencial. Sabe aquela coisa assim que vem de dentro, sabe assim, que é seu, é verdadeiro, tem que ter 100% de verdade nisso. E vai atrás desse cliente. Vai atrás, até conquistar. Sempre com o cuidado de não ser invasivo, mas entendendo por que ele veio e não fechou. Por que esse cliente chegou perto de você e não concluiu? Ou ele concluiu e não está mais. Enfim, pensa em quem está perto, aquele cliente que você queria conquistar, o que está acontecendo. Ou então, faz esse exercício com um. Se coloca essa meta, porque eu falo muito em metas, né? Eu acho que a gente ter metas é essencial para chegar lá, né? Também tem 1000 frases por aí que vocês já devem ter ouvido, ou quem não sabe o que quer, não sabe quando, não vai saber quando encontrar, tem um monte de frases que falam mais ou menos isso. Ter a meta é condição para você perseguir, é ter a meta. Então, se coloque como meta. Hoje é sexta-feira. Na próxima semana, até a próxima sexta-feira, você vai ou trazer de volta ou conquistar um novo cliente, no mínimo. E depois você me conta como é que foi esse exercício, tá? Porque eu tô colocando assim de forma meio abrangente, meio genérica, mas acima de tudo para te inspirar. E você vai, tenho certeza que você vai, porque esse é uma outra coisa, um outro mecanismo de funcionamento quando a gente se coloca metas, e por isso que eu bato tanto em bater meta, em estabelecer metas e buscar, porque quando a gente se coloca, veja, eu tô te propondo uma meta, conquistar um novo cliente ou recuperar um ex-cliente até a próxima sexta-feira.
Isso vai ficar na sua cabeça, você vai ficar com isso em mente. Quando chegar na quarta e você não tiver feito isso, você vai correr e vai fazer, que eu tenho certeza. Porque, de novo, eu não conheço um empreendedor acomodado, não. Vai fazer. Então, quando a gente tem a meta e um prazo, e faz parte da meta, você ter a quantidade e um prazo, né? Então, você tem a meta de conquistar ou reconquistar um cliente daqui até sexta-feira que vem, ou eu não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, você tem uma semana para reconquistar ou para atrair um novo cliente. Faça esse exercício, coloca toda essa energia que eu sei que você tem para trazer esse cliente. E aí, anota isso. Anota, leva a sério e eu tenho certeza que se chegar segunda, eu acho que você vai fazer isso antes de uma semana. Mas se por acaso isso não acontecer, tenho certeza que quando faltar ali uns 2, 3 dias, você vai correr e vai fazer. Eu sei que você vai, entendeu? Então se coloca essa meta e faça esse exercício de buscar. Eu acho que hoje eu queria muito era falar sobre vendas, porque de tudo que eu gosto de tratar, eu falo muito em posicionamento, porque tá tudo encaixado, tá? Eu até tô divulgando um curso gratuito que eu vou dar dia 13 de agosto, às 20 horas, então tem um anúncio para se inscrever e tudo mais, que eu vou tratar sobre isso, sobre o encaixe desses temas que eu costumo trazer, porque eu trago um tema, eu digo a importância deles, eu sugiro um exemplo, eu dou exemplos, eu sugiro uma dica, eu sempre trago para inspirar vocês, mas nesse dia, no dia 13, eu vou encaixar como esses temas todos estão relacionados. Por quê? Porque o que a gente quer é resultado financeiro, é performance financeira, ou se a gente quiser traduzir, vendas. A gente quer vender, a gente quer... Putz, sabe o que a gente mais quer? Eu acho, tá? Eu sou assim, e com todo mundo que eu conheço, assim. A gente quer saber como vai fechar o mês, entendeu? Antes, a gente não quer fechar o mês e daí ver o que deu. A gente quer o contrário. Ou se não quer, eu sugiro que você queira, experimente essa sensação de você colocar uma meta, saber o que fazer para atingir essa meta e ir monitorando. E aí, se você você se colocou uma meta de vendas para aquele mês, mas tem toda uma técnica, tá? Que é o que eu vou explicar para quem quiser assistir. Tem toda uma técnica para você estabelecer uma meta e o como atingir, tá? E aí você vai ter aquilo definido. E aí o mês começa. E aí vai dar dia 10, você vai olhar, eu cheguei a 1/3 da minha meta. Vai dar dia 15, você vai dizer, eu cheguei a 50% da minha meta. E eu tenho certeza, assim como esse exercício que eu te propus de conquistar um cliente em uma semana, para testar, só para você sentir a sensação. Quando você fizer isso para o seu mês, você vai alcançar. Você vai alcançar, porque você vai ficar monitorando, você vai saber definir, você vai ficar monitorando os números parciais ou o que está acontecendo e se tiver faltando, você vai buscar. Você vai buscar porque você já vai ter esse procedimento do o que e como e quanto, né? Então você vai buscar. Mas por hoje, o que eu queria propor é essa tarefa de você se propor, de você fazer de você estabelecer essa meta de conquistar um cliente na próxima semana, ou um novo cliente, ou reconquistar um cliente que já não é mais, colocando a força que você tem na sua empresa, entendendo o que você vende, o seu benefício ou a sua solução, traduzindo, né, isso, pensando que com certeza está conectado, o que faz os seus clientes virem até você, quem é seu cliente, vem por qual motivo, ali você vai ter a resposta, né, somando isso tudo, você vai ter uma grande resposta, e aí você vai buscar esse cliente, com esse argumento, porque você vai saber qual é a força que você tem, e aí você vai poder trazer. Então, exercita isso, tá? Todo mundo tá precisando vender, mesmo, veja, vender
para um empreendedor, ainda que estivéssemos todos surfando na onda, coisa que não é o caso, a gente estaria querendo vender mais, não estaria? Então, vender mais é condição, é uma condição permanente da nossa atividade, tá? Então, faz esse exercício de conquistar um cliente, mas também faz o seguinte, ó, pensa também nos seus clientes, escolhe um grupo ou dependendo do seu segmento, e para esse cliente, pensa como eu faço ele voltar mais vezes ou como eu consigo vender um pouco a mais para ele, tá? Olha só, são três caminhos que quando tem uma forma estruturada de trabalhar, tendo a meta lá na frente em vista, esse caminho é como eu faço o meu cliente voltar mais vezes, como eu consigo aumentar o ticket desse cliente. Se você pensar, você vai saber um pouquinho. Veja, se você conseguir aumentar o ticket desse cliente 10%, 30%, eu adoro 30%, eu acho 30% totalmente razoável e já dá um resultado danado, né? Escolhe um, dois ou um grupo de clientes e faz esse exercício, tá? De aumentar o ticket dele, oferecendo. Aí você tem que fazer esse formato do que você vai oferecer, né? Qual é o adicional daquela compra que ele já está fazendo para aumentar esse ticket. Veja, se você conseguir aumentar o ticket do seu cliente habitual 10, 15, 20, eu gosto do número 30. Tenta, 30%, tá? Você vai ter resultado. Você vai ter resultado. Então, três coisas para você fazer com o tema venda, socorro, tô precisando vender mais. Três coisas para você fazer. Tenha em mente o número 30%, que é um número bem bom e você vai conseguir. Como melhorar o ticket do seu cliente? Como fazer o seu cliente, já cliente, voltar mais vezes? E como conquistar um novo cliente ou reconquistar um cliente com a sua força. Com a sua força. Um cliente por semana, tá? Poxa, você vai conseguir. E aí, veja, você tem três boas possibilidades e isso se reverte no resultado, na veia. Então, eu acho que é uma contribuição. É uma boa contribuição para você. Você vai ficar pensando nisso, porque provavelmente vai ficar ali, não digo te incomodando, eu quero que você fique inspirado a buscar, porque eu sou uma empreendedora e uma grande admiradora dos empreendedores. Então, eu sei a força que há em quem resolveu empreender. Eu sei o desejo que há de você ter uma vida que você sabe como vai fechar o mês e o mês vai fechar, ó. Entendeu? Eu sei, eu admiro, eu sei o que você sente, porque é o que eu sinto também. Então, eu gosto de inspirar e de entusiasmar esse meu jeitão, assim, essa coisa italiana que a câmerazinha até não permite muita gesticulação, ainda bem, né? Porque ficaria... Mas, enfim, põe isso em prática, tá? Faz isso, segue essas dicas, se coloque essa tarefa, essa meta, que eu tenho certeza que você vai alcançar. Meta, em uma semana, trazer de volta um cliente ou conquistar um novo cliente. E escolher um cliente atual e aumentar o valor do ticket dele pelo menos em 10%, ou fazê-lo voltar mais vezes. Essa é a minha tarefa para você para essa semana e a gente se vê já já. Tchau, tchau.